Nem sempre as coisas vão ser aquilo que a gente espera. E é preciso deixar isso claro para o torcedor, que às vezes guarda na memória um jogador que na prática nem existe mais. Talvez a culpa seja mesmo nossa. Eu, pelo menos, me encantava mais com o futebol e alguns jogadores chegaram a ficar no meu imaginário como muito melhores do que realmente eram. Mas quando tanta gente se decepciona com um determinado atleta, aí eu já não sei bem como explicar algumas coisas. O Rafael, por exemplo, era um goleiro que na minha memória era um absurdo ele não ser convocado para a seleção brasileira. Mas calma, não vá você me esculhambar, e eu falo isso porque o Rafael que eu tinha na memória lá de 2011 pelo Santos, você não tem noção do quanto bom goleiro esse cara era. Era um monstro, um paredão, gigante, tanto é que ele chegou mesmo na seleção brasileira, começou a ser convocado para coroar tudo aquilo que ele estava vivendo no Santos, mas bastou ele ser negociado com o futebol europeu que ele mudou completamente. Foi de uma das maiores promessas do futebol brasileiro para um goleiro sem confiança e que hoje tá sem clube e sem perspectiva nenhuma de ter uma nova chance num gigante do futebol brasileiro. Mas o que foi que aconteceu com o goleiro no futebol europeu? Como é que ele foi de paredão para paradão? Bom, fica tranquilo que eu vou falar melhor com você sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, posso te pedir uma gentileza? Se inscreve aqui agora no nosso canal, porque assim você apoia o nosso trabalho e você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago pra vocês as principais histórias, curiosidades e notícias pra você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pra gente, vai, dá um like aqui nesse vídeo e já se inscreve no canal, beleza? Não, acho que eu sempre tive esse desejo. Eu sempre disse que goleiro, no meu modo de ver, tem que trocar pouco de clube para criar uma identidade mesmo no clube. E eu acho que essa identidade eu consegui criar dentro deste clube. Agradeço demais aqui também o carinho de todos os torcedores, de cada crítica, de cada elogio, porque tudo isso nos faz crescer, faz a gente ser um atleta melhor, um jogador melhor. Mudou também porque eu passei a criar dentro de mim um sonho de jogar na Europa, de jogar uma Champions League, de jogar campeonatos europeus e isso não quer dizer que eu não possa encerrar minha carreira no clube, no Santos, se houver uma oportunidade lá na frente. E em relação aos interesses, eu acho que eu pouco sei sobre isso. O que eu sei é que o Napoli veio, fez a proposta a mim, falou para mim qual era a ideia deles, eu disse qual era a minha ideia e essa ideia casou. E vou chegar lá e trabalhar e todo mundo que vinha, eu respeito muito todos os atletas e todo mundo trabalha para buscar o seu espaço. Se você é mais novo ou não acompanhou o Rafael jogando pelo Santos, é absolutamente normal que você ache ele um goleiro fraco. As últimas atuações dele no futebol brasileiro não foram boas, nem pelo Cruzeiro e nem pelo Grêmio. Mas o Rafael, que saiu daqui do Brasil para ir jogar no Napoli, era um goleiraço. A atuação dele contra o América do México pela Libertadores da América de 2011, vestindo a camisa do Santos, foi algo surreal, cara. Ele fechou o gol e garantiu a classificação do Santos. Sem aquela atuação dele naquele jogo, sem as outras defesas que ele fez naquela Libertadores, esquece, não existiria Santos campeão da Liberta de 2011. Tem jogador, você tem jogador do homem, tem que ter um pouquinho mais de vontade. Mas nós vamos classificar, olha no meu olho. Nós vamos classificar. Nós estamos 2 gols, uma vitória. A passagem dele pelo Peixe, mesmo assumindo a posição de titular com apenas 20 anos de idade, foi simplesmente sensacional. Tanto é que ele passou a ser convocado para a seleção brasileira e ninguém contestava, porque ele vivia mesmo um momento fantástico. E inclusive quase jogou as Olimpíadas de 2012 com a seleção brasileira, mas acabou cortado por lesão pouco antes da estreia. A gente sabe que são fatalidades que acontecem infelizmente no futebol. São coisas que nos deixam tristes, né? Coisas que nos magoa. No começo é difícil entender, mas eu creio que lá na frente a gente acaba entendendo tudo que acontece. Já aconteceu isso comigo uma vez, né? Na época que eu estava no Santos, que eu iria fazer minha estreia como profissional e daí num treinamento eu acabei quebrando a perna, né?
E a gente se pergunta muita coisa, né? Por que tais coisas acontecem na nossa vida. E naquela situação o Santos estava brigando para não cair tudo. E depois de algum tempo, quando eu voltei dessa contusão, eu passei a ser titular e entrei no momento brilhante do Santos, no momento onde tinham grandes jogadores e brigando por título, e tive a oportunidade de vencer os títulos. Eu acho que tem o tempo certo na nossa vida. Tô muito feliz em estar aqui, né, em ter sido lembrado. Infelizmente isso aconteceu, mas tem que ter cabeça boa, trabalhar, tratar, porque nossa vida é assim, profissional é assim. Você vê que nas histórias sempre tem algum índice de lesão. E agora é torcer muito para que o Brasil consiga esse ouro inédito, que eu vou ficar muito feliz também. E o grupo merece, que é um grupo bom e maravilhoso, eu tenho certeza que vão conquistar. Mas aí vem o tal sonho de jogar na Europa. E cara, esse é um negócio que pra goleiro é muito arriscado. E eu sei que o cara tem que confiar no taco dele, tem que se garantir, mas goleiro não pode ficar parado, velho. Goleiro que não joga perde completamente a forma e aí pode esquecer. O Rafael chegou na Itália em julho de 2013. Pouca gente sabe, mas ele era tão bom que foi a contratação mais cara de um goleiro do futebol brasileiro na época. O Napoli pagou 5 milhões de euros para tirar o arqueiro do Santos, e isso era uma enormidade de dinheiro para um goleiro na época. O próprio Alisson só foi sair do Brasil lá em 2016 por 7 milhões e meio de euros porque o Rafael que abriu esse caminho para os goleiros brasileiros no futebol europeu, e ainda mais sendo contratado por esse montante de grana. Só que o Rafael mal chegou no Napoli e rompeu os ligamentos do joelho. Ficou fora por 6 meses e o que isso você já sabe, mexe com a cabeça do cara e tira bastante da confiança. Só que a coisa só piorou pro Rafael. Ele até voltou bem depois dessa lesão, sabe? Tava fazendo algumas boas partidas, mas vamos lembrar, era um goleiro jovem, numa nova liga, um futebol diferente, e ele acabou oscilando um pouco. E era normal, todo goleiro tem o seu momento de oscilação, velho. Mas ele encontrou pela frente o tal do Rafa Benítez, que já é conhecido pelas suas presepadas no futebol europeu. O Benítez resolveu tirar o Rafael do time. Na temporada seguinte, o Napoli contratou a pedido dele o Pepe Reina, e o Rafael aceitou passar 3 anos na reserva, jogando pouquíssimas partidas. E eu não preciso nem falar que um goleiro ficar 3 anos na reserva é completa loucura. Ah, mas ele era jovem. Sim, ele era jovem, mas ele já havia cortado esse ciclo. O cara foi campeão da Libertadores, goleiro de seleção brasileira. Se não tem vaga pra ele no time, ele mete o pé e já era, meu amigo. Não tem conversa. Goleiro grande não fica no banco. Sem querer desrespeitar nenhum goleiro que tá na reserva, não é nada disso. Mas goleiro que acostuma ficar no banco, vira goleiro de banco mesmo, cara. E olha, eu não tô brincando, eu te desafio. Lembra de um goleiro que começou a jogar, tava bem no clube, foi pro banco de reservas e depois de anos ele voltou e tava jogando bem? Não existe. Tanto é que depois de 3 anos encostado no Napoli, ele saiu do clube no final do contrato e foi pra Sampdoria. Sabe o que ele virou lá? Pois é, goleiro de banco. Fez 4 jogos apenas na temporada na Sampdoria, meu irmão. Ali já tinha muita gente que tava cobrando o Rafael. Tem que voltar pro Brasil, aqui ele vai voltar e vai jogar. Volta pro Brasil pra se recuperar a confiança. E essas falas eram pertinentes. A gente tá falando de um cara que foi goleiro de seleção brasileira. Todo mundo colocava uma baita expectativa. E nos últimos 6 anos que ele tava na Europa, ele fez 49 jogos, somando o Napoli e a Sampdoria. Desculpa, com todo respeito, é ridículo. Ele então, no meio de 2019, quando tinha tudo para voltar no Brasil, com 29 anos, resolveu seguir jogando no futebol europeu, mas não pense que foi com um grande clube. Acertou com o Reading, da 2ª divisão da Inglaterra. Desculpa, na minha opinião, foi leigo, mas ao menos foi para um clube onde ele ia jogar. E aqui vale lembrar que o Rafael estava com 29 anos. Ele podia muito bem ter voltado para o Brasil, que ele ainda estava jovem, teria se firmado em um grande time no Brasil e tinha tudo para fazer história, mas ele preferiu jogar a 2ª divisão da Inglaterra. No primeiro ano por lá, não vou negar, ele foi muito bem, pegou muito e foi considerado inclusive o melhor goleiro da Championship, a 2ª divisão da Inglaterra. Ficou 3 anos também no Reading e em janeiro de 2022, por uma indicação do Ronaldo, que na época comandava o Cruzeiro, ele acertou com o clube que estava disputando ainda a Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro ano, o Rafael não foi muito contestado pela torcida, fez boas defesas, ajudou o clube a voltar para a 1ª divisão, enfim, não era aquele goleiro que passava rios de confiança,
mas ele fez a parte dele. E o Rafael voltou pra cá, pro Brasil, com uma postura muito mais madura, sabe? Era muito distante daquele garoto revelado pelo Santos. Obviamente, havia se passado mais de uma década e ele voltou pro Brasil muito menor do que quando saiu daqui. E tecnicamente falando, ele também voltou pior. Queria que tu fizesse a leitura do que vocês sentiram a principal dificuldade para tentar sair daqui com um bom resultado, né? Tendo em vista que vocês estão perseguindo essa vitória há um tempo. E o que você falou ali com teus companheiros naquele momento que sentiu dificuldade? Não, na verdade eu venho aqui por respeito a vocês que estão trabalhando, mas o que aconteceu hoje aqui foi inaceitável e não é lugar para mim falar, mas vai ser dito lá dentro, desculpa. Mas não confunda aí as coisas, tá? Eu não tô malhando o Rafael como pessoa. Todo mundo fala que o cara é um baita de um profissional, sério, comprometido, mas a gente tem que concordar que se alguém falar que esse cara já foi goleiro de seleção, que ele foi a venda mais cara da história do futebol brasileiro na posição dele e que todo mundo acreditava que ele seria goleiro para disputar a Copa do Mundo como titular com o Brasil, aí é muito difícil que alguém que só viu ele no Cruzeiro acredite nessa história. O Rafael estava sendo muito cobrado pela torcida do Cruzeiro pelas seguidas falhas que o goleiro teve. E a saída para ele, acabou sendo a rescisão de contrato. A expectativa dele era acertar com um clube de fora do Brasil, voltar para o futebol europeu. Mas o que realmente aconteceu foi um presente para a carreira dele. A chance de jogar por outro gigante do futebol que precisava muito de um cara para chegar com personalidade e resolver os problemas de goleiro do clube. O Renato Gaúcho ligou para ele e convenceu o cara. Ele acertou com o Grêmio. Irmão, depois da passagem que ele teve no Cruzeiro, ser contratado pelo Grêmio é um presente do céu. A gente tá falando de outro gigante, velho. Como que foi essa negociação? Como que o Grêmio te procurou? Você procurou o Grêmio? Como que foi essa composição desse negócio? Muito obrigada. Obrigado. Cara, pra mim foi muito simples, né? Quando eu tive a chamada e o contato e conversei também com o Renato pelo telefone, foi muito fácil para mim a decisão, né? Obviamente tinham clubes para negociar e outras partes que não dependia só de mim, mas desde sempre na minha cabeça estava o Grêmio, né? Foi uma decisão minha realmente de sair, de trocar de ares. Eu creio que a minha passagem ali no Cruzeiro foi espetacular por tudo que eu vivi, pelo projeto que me foi oferecido, e de subir, de ir para a Série A, de permanecer na Série A, de Sul-Americana, que esse era o objetivo e graças a Deus a gente conseguiu, sendo a melhor defesa nos 2 anos. Então eu acho que eu queria um novo desafio, né? Eu queria um desafio maior e brigar por coisas maiores, e eu tinha 4 propostas, mas a do Grêmio era sempre a minha prioridade e graças a Deus deu certo, estou muito feliz. Bom, para resumir a passagem do Rafael pelo Grêmio, eu posso dizer que a torcida do Cruzeiro tinha razão. O Rafael fez 6 jogos com a camisa do Grêmio, tomou 8 gols. Não houve nem discussão para renovação. Ele pouco jogou e o que ele jogou não justifica uma renovação. E você sabe o que é pior? Muita gente vai pensar o seguinte: ah, mas o cara já tá velho, né? E não, ele não tá velho, tem 34 anos. Ele começou muito jovem como goleiro titular. Pra você ter uma ideia, o Everton, goleiro do Palmeiras, tem 37 anos, o Fábio tem 44 anos, o Rafael do São Paulo tem 35 anos, o Cássio 37, o Everson do Galo tem 34 anos, são goleiros todos da mesma idade ou mais velho do que ele. A diferença é que esses caras, mesmo o Rafael do São Paulo, que assumiu a condição de titular já mais tarde na carreira, nunca esses caras assumiram a condição de titular e depois aceitaram um banco de reservas. Aí não dá, irmão. Depois que você vira titular, seja com 19 ou com 29 anos, aí é o seguinte, irmão, eu sou goleiro titular. O Rafael ficou praticamente 4 anos no banco de reservas, e isso depois de uma lesão no joelho. Cara, para um goleiro, isso acaba completamente com a confiança dele. Agora o Rafael tá com 34 anos e sem clube. Quem é o grande clube do Brasil que vai apostar na contratação dele? Ainda mais considerando as últimas temporadas que ele fez. Infelizmente, eu acredito que ele não vai voltar a jogar por um clube grande no Brasil. No futebol, meu amigo, tem hora que não tem jeito. Principalmente sendo goleiro, você tem que ser maluco. Treinador te colocou no banco, tu mete um biruta, ou ele coloca você pra jogar, ou você coloca fogo no armário de alguém, pra ele ter noção que você não tá de sacanagem, que você é doido a lá Oliver Kahn. O Rafael era bom goleiro, muito mesmo, e chega a ser inexplicável como foi que ele caiu de produção.
O que eu torço de verdade, por ser um cara profissional, um cara que sempre foi de boa, exemplo e tudo mais, é que de repente ele acerte com um clube menor e, pô, termine a carreira dele de uma forma bacana, sabe? Não assim, sendo lembrado como um cara que não foi bem no Cruzeiro, não foi bem no Grêmio, porque pelo talento que esse cara mostrou, pô, dá pra ele pegar um clube menor e fazer uma parada muito boa, sabe? Tipo, fazer uma boa temporada, de repente ajudar um clube a chegar longe na Copa do Brasil, um time menor e ser campeão estadual, ou trazer de volta um time da Série B pra Série A, sabe? E assim, terminar a carreira dele de uma forma bacana, porque dessa maneira não é legal, né? Mas e você? O que você acha, cara? Você daria uma chance pro Rafael no seu time? Qual foi o problema do goleiro? O que você acha que aconteceu? Se você fosse goleiro, aceitaria o banco de reservas depois de virar goleiro da seleção brasileira? Complicado, né? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E ó, tem um outro goleiro que acabou escolhendo ficar no banco de reservas. Não sei se vai dar bom pra ele não, hein? Clica aqui que eu te conto essa história.